E aí a gente tem alguns tipos específicos que vão nessas caixinhas. Esse aqui é o tipo real, que são variáveis que tem casas decimais, estão vendo? Se eu tivesse colocado aqui inteiro, o que aconteceria? Então ele criaria uma variável só com zero, ela não tem nenhuma casa decimal, porque é uma variável inteira, números inteiros. Ui? E tem também o tipo caractere, que é um textinho. Ai, peraí, meu carregador. Que é um texto. Então aqui se eu botar caractere, anotar um, agora ela começa com um espacinho, duas aspas grudadas, né, que é um vazio. E aí quando eu adiciono esse textinho de 10 lá dentro dela, ela recebe o valor 10. Entre aspas, porque é um texto. A gente viu esse conceito, deixa eu trazer aqui nos meus slides, que eu até reviso essas questões. Deixa eu apresentar aqui. Então aqui a gente estava falando das variáveis, né, que são as caixinhas que guardam essas informações. A gente também falou sobre a função leia, que ela é responsável por transportar alguma coisa que está fora do código para dentro dele. Então ela serve para a gente coletar alguma informação que o usuário digita mesmo, quando você quer inserir alguma coisa dentro do seu código. Pensa num formulário, por exemplo, quando você vai fazer cadastro num site, que aí eles pedem seu nome, seu telefone, seu e-mail e sua senha, a senha que você quiser cadastrar. Todas essas coisas que você digita e coloca lá, elas são entradas. E elas são entradas, são lidas por funções similares à leia. Então aqui, ó, se a gente fizer um códigozinho que vai... Jéssica, Pode Jéssica, eu falar. posso te interromper um minutinho? Pode falar. Eu acho que eu perdi uma aula. Você pode colocar no grupo, por exemplo, eu vou usar o ambiente online, eu vou baixar o Python e baixar usar o Code e usar a extensão. Você já passou por esse momento? Passei, foi na última aula. Deixa eu colocar o link. Eu já botei no YouTube. Deixa eu colocar o link ali. Ah, beleza. Então, obrigado, tá? Aqui. Essa aqui. Beleza, revisão geral. Beleza, obrigado. Seria essa última aqui. Eu vou mandar o link lá no grupo daqui a pouco. Eu só não tô com o meu WhatsApp conectado aqui. Deixa eu mandar pro meu e-mail. E aí, assim que a gente acabar aqui a aula, eu já mando lá no grupo. Que aí nessa aula em específico eu explico certinho como é que a gente faz o download do Visual G e como é que vocês vão conseguir usar eles, onde é as funcionalidades. Eu vou deixar isso lá no grupo certinho pra vocês também.
Deixa eu botar já agora, senão eu esqueço. Pronto, mandei lá já. Tá, E Jéssica, depois mas vocês eu me podem. referia não ao Visual G, o Visual G eu acompanhei. Na verdade, o Python mesmo, entendeu? A gente vai O Python usar a gente online. usa online. Se Ah, possível, tá. né? Depende da sua escola. Mas a gente vai chegar lá, né, nessa parte, quando a gente for falar de Python, eu falo certinho sobre o Python Tutor, que é o que a Márcia indica, porque ele tem como você rodar Ah, mas você não falou facilmente. dele ainda não, né? Não, ainda não. Ah, então tá bom. Beleza, tranquilo, tá bom? Obrigado. Nada. Então a gente estava revisando a função layer. Aí aqui, se você fizer um programinha bem simples, que ele pega uma variável e lê essa variável, a gente vai ver como é que ele está coletando essa informação do que o usuário digita. Então aqui, ó, ficou surgindo uma barrinha piscando, esperando eu digitar. Eu vou pegar aqui e vou digitar qualquer coisa. E ele consumiu esse valor lá para dentro da variável, que apareceu aqui no cantinho. E é essa a funcionalidade da layer. Desculpe. A função escreva, ela é o contrário da layer. Ou escreval, né? Ela é responsável por transportar alguma coisa que está dentro do seu código para fora dele. Essas duas funções, elas são muito importantes, que elas servem para a comunicação ali do seu código. Então, quando alguma coisa, por exemplo, um site imprime ali na sua tela alguma informação, fala, login cadastrado, você conseguiu entrar nesse site com sucesso, qualquer coisa desse tipo, é uma função similar à escreval, que vai fazer vai ter essa funcionalidade ali de mostrar para o usuário. Porque é importante a gente saber o que está acontecendo dentro do código também. E aí a função escreva vem com esse intuito. A gente falou sobre operacionais matemáticos, como é que a gente faz uma multiplicação, uma divisão, uma subtração e uma soma. A gente falou desses conceitos. A gente falou também do se e do se não, que é quando a gente tem aqueles códigos condicionais. Vocês lembram bem de códigos condicionais? Vocês querem dar uma revisada? É quando você tem dois caminhos possíveis, né? Que eles não se interceptam. Para mim é tranquilo, pode prosseguir. Beleza. E aí, terminando essa revisão, a gente parte para os conteúdos novos que a gente vai ter nessa aula. Que são os 3 últimos exemplos que vocês vão dar. Se a gente olhar aqui no roteiro, ó, o que tem nessa aula 2? Ela inicia da mesma forma que a primeira aula. Passar a lista de presentes, jogar dinheirinho. Aí a Márcia fala para você explicar esses 3 algoritmos aí. E ela deixa o link deles aqui disponibilizado para vocês. E também uma aula pronta, que era essa aula que eu comentei com vocês que estava fora do lugar. Essa é a aula que é do algoritmo de caixa de supermercado e votação. Então, são os 2 algoritmos principais dessa segunda aula aqui. Que a Márcia mesmo montou esses slides. Então, vocês podem utilizar ele se vocês quiserem. Ou podem se embasar nele para poder criar o de vocês mesmos. Depois de você apresentar esses 3 algoritmos, a Márcia sugere que você faça perguntas ali, identificar erros também, porque esses algoritmos que ela deixou aqui, os dos meus slides que eu deixei aqui nesse Canva não estão com errinhos, mas os que ela deixou aqui, é bom vocês darem uma revisada, porque ela deixa com alguns errinhos para os alunos descobrirem. E aí você dá uma olhada certinho. Então ela fala para você dar dinheirinho para os alunos que conseguirem descobrir os errinhos que estão ali. E depois tem as atividades de folha. O resto da aula segue bem igual à primeira parte. Você vai dar as atividades de folha para eles depois de aplicar o algoritmo. E aí tem um intervalo.
E aqui ela sugere que você explique o segundo algoritmo, que é o da urna, que é o mais complicado que a gente vai ter. E aí você vai continuar ali os cadastros do MOOC que você começou na primeira aula. Aí o que eu sugiro? Esse roteiro aqui você pode seguir na ordem que ele tá, ou você pode trocar a ordem de acordo com o que você achar mais conveniente. Eu sugiro que você coloque os dois algoritmos primeiro, juntos, e aí você passa a atividade de folha depois. Porque a partir do momento que eles se dispersam, principalmente se forem turmas mais novas, turma de adolescente de 14 a 16 anos, isso não acontece. Mas turmas mais novas, quando elas pegam as atividades de folhas com post-it, com canetinhas, com todos esses mimos ali que elas amam desenhar, amam colocar glitter em tudo, elas geralmente perdem um pouco a atenção. E aí, pra voltar a ficar sentada na cadeira ouvindo você falar sobre um código, eu acho que talvez pode dificultar. Turmas mais avançadas, de alunos mais velhos, isso não acontece, mas turmas mais novinhas, acontece sim. Então, se a sua turma for bem novinha, eu sugiro você trocar esse passo 4. Aqui seria o 5, né? E aqui o 6. E aqui o 7. Então, eu sugiro você trocar esse passo 5 aqui com esse 7 para facilitar. E aí é isso. Vamos falar então dos algoritmos. Sobre o roteiro da aula, é tranquilo? Então, naquele caso ali, você sugere explicar os dois algoritmos, então, primeiro e depois dar, no caso, a folhinha para eles. Isso, porque como é Pra... folha de colorir, elas ficam mais dispersas, juntam em grupo, aí são os grupos que conversam mais entre si. Eu vou até comentar isso depois com a Márcia. São os grupos que conversam mais entre si, que eles se juntam ali para fazer atividade em grupo. Então dispersa um pouco. Para elas voltarem para a cadeira e ficar prestando atenção no que você vai explicar, é um pouco mais complicado. Mas se for turma mais velha, como eu comentei, de 14 a 16 anos, isso quase nunca acontece. Eles têm um pouco mais de maturidade. E aí não tem problema. Aí a minha sugestão, que foi o que eu apliquei nas minhas aulas, quando eu estava dando aula para aluno, era isso, de você fazer os dois algoritmos juntos e depois você dar essas atividades de folha. Aí depende muito da turma que vocês estão pegando. Esse primeiro exemplo que a gente tem aqui, que a gente vai apresentar hoje, ele fala sobre a média com temperatura, que aborda os mesmos conceitos daquele código de média ponderada que a gente viu antes. Vocês lembram dele? É igual. Só que ele vem com alguns errinhos. Esse código está principalmente na atividade do almanaque das meninas. Então você não precisa passar eles para elas, tanto que ele não está aqui no roteiro. Só que eu trago ele para apresentação porque ele tem alguns errinhos e às vezes as meninas têm dificuldade nesses errinhos, então é bom a gente dar uma olhada. Percebam que é uma média simples aqui, então não tem aquela questão da média ponderada. E aqui a gente tem duas temperaturas que a gente está calculando a média entre elas e está imprimindo. E aí o que tem aqui de erros? Aqui, ó, a gente coloca temperatura 1 e temperatura 3 e não cita a temperatura 2. Isso tá lá no almanaque das meninas para elas descobrirem esse errinho. É importante no Visual G que você declare todas as variáveis que você vai utilizar no seu código. Todas elas têm que ser declaradas. E é interessante também, uma boa prática, a questão de declarar todas que você utiliza. Aqui no caso é a nota 1, temperatura 2 e a média. Esse caso de declarar todas que você utiliza é obrigatório, porque senão você não consegue usar uma caixa que você não reservou ela. Se a gente vir aqui no Visual G, ó, aqui eu reservei a caixa nota 1. Aqui eu posso reservar a caixa nota 2. Se eu tentar utilizar uma caixa que eu não reservei, ele não sabe qual é o espaço dessa caixa. Ele não sabe o que deveria ter nesse lugar, porque ele não sabe que lugar é esse. Entendeu? Então a gente não pode usar uma variável que a gente não declarou ela primeiro aqui na seção de variáveis. E a questão de você declarar uma variável que você já tem, que você não usa, na verdade, que você já tem, né, que você não usa, é que acaba que você
pode acabar criando várias memórias, reservando vários espacinhos desse aqui de memória que você nunca vai utilizar. Aí aqui nesse caso tá tudo bem, né? Você criou uma variável que você não vai utilizar. Mas não imagina se fosse 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 1.000.000 de variáveis dessa que você nunca utiliza. Então você está reservando aqui 1.000.000 de espacinhos, de caixinhas, que você nunca vai utilizar. Isso vai ocupar memória do seu computador. Então não é uma boa prática. Então um é uma questão de não ser boa prática, que é esse do temperatura 3, e um é um erro mesmo, que foi esquecer o temperatura 2 aqui. Também tem a questão de você não poder usar a acentuação fora das aspas. Então aqui a gente tem um exemplo disso, ó. Escreva a média com acento, ó. Com acento também, 2 pontos inclusive. E aqui média, que é a variável média, e ela tá sem acento nenhum. Por quê? Dentro do nosso código, nessa seção de códigos, onde a gente não está entre aspas, porque lembrando que tudo que está entre aspas são os textos, né, do nosso código, então eles não são necessariamente textos, não são necessariamente códigos, são textos que você escreve para o usuário. Esses textos que você escreve para o usuário, eles podem ter acentuação normal. Agora, dentro do seu código, que é essa parte que não está entre aspas, você não pode ter acentuação. Os programas não aceitam isso bem. Então, a Márcia deixa isso daqui para exemplificar. Sobre esse código é só isso. Ele não é para vocês passarem para os alunos, só que ele vai estar lá no almanaque delas e às vezes elas têm umas perguntas sobre ele. E aí você vai já ter esse conhecimento prévio para tirar essas dúvidas delas. Esse código aqui do caixa de supermercado já é um código que você leva para elas. E ele aqui a gente tem alguns conceitos que a gente não tinha abordado antes. Eu cheguei a comentar com vocês que o Visual G, ele já coloca... Só um minutinho, gente. Que o Visual G, ele já coloca... nulo dentro das variáveis que você cria. Então a gente criou uma nota 1, por exemplo, lá, e ele já colocou 0 dentro dela. Só que as demais linguagens, por exemplo, C, que as meninas vão utilizar, C++, né, que elas vão utilizar na parte da programação de robótica, ele não faz esse tipo de coisa. Então a gente desde já cria nelas a cultura de inicializar as variáveis. E o que é inicializar essas variáveis? Você vai olhar o seu código e você vai tentar colocar algum valor que é neutro para o seu código dentro da sua variável. E aí isso depende muito das operações que a sua variável está sofrendo. Se eu olhar essa variável cont aqui, o que acontece com ela dentro do código? Ela aparece nessa linha aqui, ó, que a cont sempre recebe o valor que está dentro dela mais 1. Então a operação que ela sofre sempre é uma operação de soma. E aí a gente vai inicializar ela com o neutro da soma, que é o 0. Porque se você somar qualquer coisa com 0, dá qualquer coisa. Então o 0 ele não vai interferir inicialmente nisso. Se eu iniciasse essa variável com 2, por exemplo, ela já ia começar com 2 aqui, aí ao invés dela contar que eu comprei um produto, ela ia comprar que eu comprei 3 já. Percebem? Então o neutro da soma é 0, por isso que a gente inicializou ela aqui com 0. Mesma coisa para a variável soma, se a gente olhar a linha que ela está fazendo, que ela está ocupada. Ela está sempre sofrendo uma operação de soma ali, que se soma o valor atual mais o preço do novo produto. E aí, como a gente está fazendo uma operação de soma, o neutro da soma é o 0. E aí a gente inicializa ela com 0 aqui. Se fosse divisão, por exemplo, qual é o neutro da divisão? Mais ou menos neutro, né? Seria o 1. Qual é o neutro da multiplicação? Qual é o número que a gente consegue multiplicar por ele, que dá a coisa que você quer jogar lá dentro? Seria o 1. Inicialmente a gente iniciaria também com 1. Então esses são das operações básicas, né? Esses seriam os neutros. Agora, quando a gente fala de caractere, o que seria neutro para o caractere? Depende, é aquilo que não vai afetar o seu código. Aqui, onde a gente está usando esse caractere? A gente pega essa tecla, a gente lê o que o usuário digita, né? E é uma tecla que serve para parar, se ele digitar P, ou continuar, se ele quiser digitar qualquer outra coisa.
E aí a gente verifica aqui, ó, e esse aqui é o sinal de diferente, a gente verifica se a tecla é diferente de P. Se a tecla for diferente de P, o código vai fazer alguma coisa aqui. Então, qual é o neutro da variável tecla para o nosso código rodar a primeira vez sem dar problema? Seria qualquer coisa que é diferente de P. Porque a gente não pode inicializar ela aqui com P, né? Porque logo no início o código já ia ver que tecla é igual a P e já ia sair. E não é isso que a gente quer. A gente não quer que o valor inicial afete o código. Então a gente inicializa ela com qualquer coisa que é diferente de P para poder rodar aqui a primeira vez. Isso seria a inicialização da variável. Você inicializar ela com um valor que é neutro para a operação que ela vai estar sofrendo ali. A gente não inicializou a variável preço, se vocês separarem, porque ela vai ser sempre uma variável que o usuário digita. Aí não precisa ficar colocando o valor inicial dela. E aí a gente tem uma nova função aqui que seria enquanto. Ela serve, a gente trabalhou com códigos lineares, que é quando um código roda embaixo do outro sempre. A gente também trabalhou com códigos bifurcados ali, né, que você tinha dois caminhos possíveis, dois ou mais, né, caminhos possíveis para o seu código seguir, e esses caminhos não se intercalam. E agora a gente vai falar sobre códigos circulares, que eles acontecem em loop. Não sei se vocês são familiarizados com essa palavra, mas loop significa circular, significa uma coisa que acontece, que fica rodando aqui. Eu gosto de usar a analogia com os alunos, que é como se fosse uma rotatória. A gente trabalhou com eles a rua reta, a gente trabalhou com eles a rua bifurcada, e agora a gente vai trabalhar a rotatória, que o seu código ele vai ficar rodando aqui dentro dessa rotatória enquanto as condições forem verdadeiras. Quando a condição for falsa, ele sai da rotatória e vai para a próxima linha. E onde é essa rotatória? É entre o enquanto e o fim enquanto. Tudo que está aqui no meio está dentro da rotatória. E aí a gente lê esse código bem em português mesmo. Enquanto a tecla for diferente de P e o contador for menor que 10, faça. O que ele vai fazer? Ele vai ler ali o preço que o usuário digitar, vai somar esse preço na variável soma que está lá somando o total da compra dele, vai contar mais um, que significa que o usuário comprou um produto, mais um produto, né? E depois vai perguntar se ele quer parar de comprar ou se ele quer continuar. E tudo isso aqui vai ficar rodando enquanto a tecla é diferente de P e o contador é menor que 10. Por que o contador tem que ser menor que 10? Porque a gente está trabalhando aqui com um caixa rápido que só aceita até 10 produtos. Se eu não colocasse essa limitação aqui, o código só ia parar quando o usuário quisesse parar. E aí ele vai ficar rodando aqui. Quando a tecla for igual a P ou o contador for menor que 10, ele sai disso e imprime o total da compra do usuário. Vocês já tinham visto esse código lá nos vídeos que eu mandei? Ele ficou claro lá ou ele tem alguma dúvida? Você explicando aí, ficou bem mais claro. Show. Vocês são familiarizados com essa expressão do e, que junta duas preposições? Ou. Aqui no e, as duas coisas precisam ser verdadeiras para esse e ser verdadeiro. E no ou, pelo menos uma delas precisa ser verdadeira para o ou ser verdadeiro. Tranquilo, Jéssica, pode continuar. Show. E aí o último código que vocês vão apresentar para as alunas é um código que ele é bem extenso. Ele aborda todos os conceitos que a gente trabalhou até então. Ele tem inicialização de variáveis, ele tem variáveis de todos os tipos que a gente comentou. Ah não, esse código, o que tinha todos os tipos que a gente comentou foi o anterior. Esse código ele tem variáveis do tipo inteiro. Ai, desculpa, passei sem querer. Ele tem variáveis do tipo inteiro.
A gente inicializa essas variáveis aqui em algum momento. Existe essa função nova, que é a repita. E a gente também tem o se aqui dentro. E aí, o que é esse código? A gente vai fazer uma urna eletrônica, que a gente tem 2 candidatos. Então, seria uma urna ali de segundo turno. E a gente tem os 2 candidatos, a gente vai ter 2 contadores para contar quantos votos cada um desses candidatos recebeu. E a gente tem um contador de inválidos também. Todas essas variáveis são números inteiros, né? Que aí a pessoa não pode receber 1 voto e meio, ou 2 votos e meio. É sempre um número inteiro. Então, a gente vai botar essa variável como um número inteiro. A gente vai ter a variável de voto, que recolhe o número que a pessoa quer votar. É como se você digitasse na urna lá, número 42. Então, o número do seu candidato é 42. E aí, se você apertar 42, você vai votar naquele candidato lá, vai somar 1 no voto dele. E a gente tem a variável horário também, que também é um número inteiro, porque a gente quis simplificar aqui. A gente não queria trazer coisas de datas, variáveis mais complexas do que é inteiro, real e caractere. Então, a gente colocou o horário aqui só como se fosse a hora do horário. Então, o 17h30 viraria 17. Só para simplificar para as alunas. E aí, o que a gente faz aqui? A gente inicializa os 3 contadores de votos com 0. Para quando começar a urna, os 2 candidatos e os votos inválidos não estarem contando nada. E a gente coloca o horário com 8, que aí seria o primeiro horário de votação. Esse é um exemplo de inicialização, ó, que não daria certo se a gente começasse com o valor que o Visual G coloca lá. Porque a gente sabe que quando a gente rodar esse código aqui, o Visual G ele vai colocar 0 aqui nesse horário. E aí a gente não pode começar a nossa urna, começar a aceitar votos meia-noite, né? A gente começa a aceitar votos a partir das 8 da manhã. Então a gente inicializa esse valor aqui com 8. E aí a gente vai ter a função repita, que ela tem o mesmo intuito da enquanto, só que ela só testa a condição no final. Enquanto aqui na enquanto, voltando aqui no código do caixa de supermercado, a gente testava a condição e se ela fosse verdadeira a gente rodava a primeira vez. Lá na repita, que a gente tem no próximo código, ela primeiro roda e depois no final ela testa a condição se ela ainda é verdadeira. Se ela ainda for verdadeira, ela vai continuar rodando. Se não for mais verdadeira, ela sai. E aí, o que ela faz aqui dentro? Eu cortei esse código, né, pra ficar mais claro de ver, por isso que ele tá saindo aqui da tela. Porque ele é bem extenso, na verdade. Mas a gente vai passando, vai dando pra ver. Então, primeiro aqui a gente vai ler o número do candidato que a pessoa quer votar. Se esse número for igual a 10, então a gente vai escrever que ela votou em Antônio Carlos e vai somar 1 lá nos votos do Antônio Carlos. Se não, se o voto for igual a 12, então aqui ó, a gente tem 3 possibilidades, né? Ou a pessoa vota 10, ou a pessoa vota 12, ou ela não vota em nada. Então, como é que a gente alinha isso? A gente colocou um se, o se não, e dentro do se não a gente colocou um outro se. Se o voto da pessoa é igual a 12, então a gente vai escrever que ela votou no Pedro Antônio e somar 1 ali nos votos do Pedro Antônio. Se não, ela votou inválido e você soma 1 ali nos votos inválidos. Jéssica, no Pedro Antônio aí tá candidato mais 2. Olha quantos candidato 2 aí, fazendo favor. Que bom, essa turma foi inteligente logo de começo. Eu coloquei esse errinho aqui porque é o errinho que a Márcia coloca lá no código dela quando vocês forem pegar direto aqui pelo roteiro. É um errinho sutil, que não vai dar problema no seu código, mas ele vai estar, seu código vai estar imprimindo errado. Inclusive era para vocês encontrarem esse erro daqui a pouco quando a gente fosse rodar lá na NTL. Então aqui, ó, o que ele está falando é que nessa parte do candidato 2, a gente pega os votos do candidato 1, soma 2 e joga dentro da variável do candidato 2. Está completamente errado. Só que não vai dar erro no seu código assim para ele rodar. Não vai dar, sintaxe errada ou qualquer coisa do tipo. Seu código vai rodar normalmente. Só que a lógica dele vai tá errada. E aí a Márcia botou esse errinho aqui e eu coloquei aqui também para poder a gente ter atenção a esse tipo de detalhe. Na hora que for passar para a ideia, eu vou corrigir essa parte também. E aí, só para finalizar aqui o código, se a pessoa não votou no candidato 12, então ela votou inválida, aí você soma 1 aqui nos inválidos,
e finaliza esse se. Você também tem que finalizar o se externo, tá vendo? Como a gente tem um se não e a gente começou um se dentro do se não, aqui a gente tem esse se externo que testa o voto 10. Então a gente finaliza esses dois se's, tá vendo? Se tem um se aqui, a gente finaliza ele aqui. Se tem um se aqui fora, a gente finaliza ele aqui fora. Depois disso, a gente pergunta qual é o horário. Então é como se fosse aparecer uma tela lá no mesário e o mesário fosse informar que horas são. Se o horário for maior que 17, ele vai sair, porque é para ele repetir até o horário ser maior que 17. Quando o horário for maior que 17, ele sai. Se não for, ele repete aqui, então ele vai ficar rodando nessa rotatória nossa. Quando o horário for maior que 17, ele escreve ali na tela quantos votos cada candidato recebeu, quantos votos foram inválidos e finaliza o algoritmo. O que vocês acharam desse código? Ele praticamente revisa tudo que a gente viu até então. Ele é bem completo. Então, se surgir dúvidas nele, não tem problema. Fora o errinho ali, eu acho que tá, que tá tranquilo também de entender essa parte para explicar. E uma dúvida. A gente pode usar os slides, né, que tá aí no material. Pode. Eu vou disponibilizar esses slides aqui pra Você vocês. conseguir. Só me lembrem no grupo assim que a aula acabar, que aí eu mando lá. Uhum, tá bom. Deu algum problema pra salvar isso aqui. Eu tô usando hoje o Linux, não tô usando o Windows. E o Linux ele tem um pouquinho de problema com o Visual G. Eles não se dão muito bem. Pronto. Apaguei o negócio necessário. Então aqui ele vai criar as 4 caixinhas, ó. Criou essas 4 caixinhas do tipo I, que é inteiro, e com 0 dentro delas. Também vai criar a variável de horário, que também é uma caixinha do tipo inteiro com 0 dentro dela. Agora ele vai colocar os valores iniciais que eu pedi. Como o valor é o mesmo, não muda aqui, mas quando a gente vai pro horário, vai mudar para 8. E aí ele vai repetir, então ele vai entrar aqui e vai fazer a primeira vez. Pede para eu digitar qual é o voto, eu vou digitar aqui 78, por exemplo, que aí vai lá no inválido. O voto que tá aqui, 78, é igual a 10? Não, então ele vai aqui para baixo. Voto 78 é igual a 12? Não, então ele vai lá para baixo. Então ele vai escrever que o voto foi inválido e vai somar 1 lá nos inválidos. Aqui, ó. Vai somar 1. Pede para eu digitar o horário, agora são 9 horas. 9 é maior que 17? Não, então ele vai continuar rodando aqui. Pede para eu votar, agora eu vou votar no candidato 10. Então votei no primeiro. O voto é igual a 10? É, então ele vai vir e entrar aqui mesmo. Votei no Antônio Carlos e somou 1 lá no Antônio Carlos, que estava em 0, foi para 1. E percebe que ele pulou aqui dessa linha 16 para a linha de 28, porque é o fim C. Depois do fim C que ele pula. Porque como ele já entrou em um dos caminhos, ele não precisa testar os outros dois. Ele já sabe que é esse. Então ele sai aqui para baixo e vai me pedir o horário. Agora são 17 horas. 17 é maior que 17? Não. Então ainda dá pra votar. Vou digitar agora no voto 12. E aí vocês vão ver esse erro na prática. O voto não é igual a 10. E aí ele vai testar se o voto é igual a 12. Então ele vai entrar aqui. O voto é em Pedro Antônio. Vai imprimir pra mim. Imprimiu aqui do lado.
E ele vai pegar o valor que está no candidato 1, que é 1, somar com 2 vai dar 3, e vai jogar aqui nessas variáveis do candidato 2. Então, o candidato 2, que deveria ter recebido um voto agora, vai dar como se ele tivesse recebido 3. Viu? Só que não deu erro nenhum no código, né? Isso aqui foi uma sutileza que a gente viu aqui no canto, porque tá errado. Mas o código mesmo em si não apontou que tava com erro, né? Porque não tem erro de sintaxe do código. Tem erro de lógica. E aí os erros de lógica, eles são mais difíceis de achar. Agora ele pede o horário. Se eu digitar que são 18 horas, ele vai ver que 18 é maior que 17 e vai sair. Que é quando ele começa a imprimir quantos votos cada candidato recebeu. E aqui a gente percebe que está errado, porque o candidato 2 só recebeu um voto. Como a gente ajeita isso? Aqui a gente tem que mudar para, ao invés de pegar os votos do candidato 1, pegar os votos do candidato 2. E ao invés de somar 2, a gente vai somar 1 aqui. E aí, se a gente rodar esse código de novo, eu vou rodar só a parte que a gente vota no candidato 2. Votei em Pedro Antônio e os votos do candidato 2, ó. Ele recebeu um voto aqui, ó. Tá certinho agora. Vai ler o horário, 19 horas, e vai sair. Então, coloquei esse errinho aqui só pra vocês estarem cientes que esse erro vai estar presente lá nos códigos que vocês vão pegar da Márcia. E aqui a única coisa que tinha de novo é essa função repete, que ela tem a mesma funcionalidade da enquanto, então ela não é tão nova assim. Só que ela confere no final, ao invés de conferir no início. O que vocês acharam dessa parte da matéria? Mais complicada? Alguém de vocês já começou a corte? Como acha que tá os alunos de vocês? Acho que eles vão pegar tranquilo essa parte? Que vai ser mais complicado? Você tá falando dos MOOCs? Isso. Você já começou a dar suas aulas ou ainda não começou? Não, eu não, ainda não. Show. Eu gostaria que vocês fossem me dando esse feedback também sobre as aulas. O que vocês estão sentindo dos alunos, ou se vocês estão tendo dificuldade para explicar talvez esse conteúdo. Treinando em casa mesmo, às vezes você vai treinar ali, como é que eu vou explicar essa parte para os alunos? E aí tem uma dificuldade não de não saber o conteúdo, porque eu imagino que vocês estão entendendo a partir do momento que vocês não estão tendo muitas dúvidas. Mas de talvez colocar em palavras o que você entendeu do que eu estava falando. Aí vocês podem me mandar mensagem no privado sempre, me perguntar, que assim que possível eu Isso respondo. é o desafio, né? É, Colocar em palavras para explicar, né? esse é. E os meus materiais eles estão disponíveis para vocês. Eu tenho todos esses materiais que eu passo aqui para vocês, eu tenho ele disponível. Só me lembrar que eu coloco lá no grupo em algum momento. Deixa eu ver. Você vai colocar a gravação dessa aula também? Da Vou. aula passada eu não cheguei a ver se você tinha colocado lá Eu a coloquei hoje, eu gravação. tinha esquecido. Me lembrem sempre, gente. Não se preocupem em ficar me mandando mensagem, não. Ah, Porque eu esqueço mesmo. então tá. Na correria a Ah, gente tá. esquece dessas Não, a coisas. gravação de ontem você já colocou no grupo? Porque eu não vi. Coloquei hoje. A de ontem, você colocou. Ah, depois eu vasculho de novo. Aí você vai colocar essa daqui também, né? Isso. Aí eu vou colocar aqui também. Esse daqui é um Tá. link onde tem todas as aulas que eu e outros tutores fomos criando ao longo do tempo. Então, se vocês quiserem usar elas de exemplo, ou até usar elas mesmo para dar aula de vocês, vocês podem. Aqui também tem os editores online que a gente vai utilizar no futuro, de C e de Python. Se vocês quiserem utilizar esses editores, vocês podem utilizar. Se não, vocês podem usar Visual G também. Vai dar preferência. Essa daqui vai Ah, aqui no bacana. cantinho é a mentoria. Vou botar aqui. E aí todos esses links eu vou mandar agora lá pra vocês também.
Jéssica, se puder, faz o favor, coloca o slide da aula passada também. Coloquei esses slides das aulas, eles são todos um material só, único, tá vendo? Aí aqui tem tudo que eu tô passando pra vocês, desde lá do início até o que a gente viu hoje. Aí eu tô colocando esse link lá agora. Ele vai estar, eu vou colocar essa planilha, que é uma planilha que tem todos os links que todos os professores da corte já criaram. E aí, para cada uma das aulas, né, inaugural, Visual G, Python, Visual G também tem outra aqui, outra de Python, outra de Visual G, uma de C, outra aula inaugural. Então foram que outros professores foram criando e a gente foi adicionando aqui para vocês terem esse material, né, para ficar fácil de ter esse material depois. E aqui nesse cantinho, ó, tá vendo? Mentoria Tutores, aqui tá esse link que eu tô passando aqui pra vocês, desse material aqui. Eu também tenho, deixa eu ver, tá aqui no meu Canva em algum lugar. Esse mesmo modelinho que eu dou pra vocês, de aula, mas voltado pros alunos, sabe? Com o material direto pros alunos. E aí eu vou compartilhar ele aqui também, caso vocês queiram usar ou caso vocês queiram usar de inspiração. Ele tá aqui em algum lugar. Ô, Jéssica, eu falei que você falou assim, tá vendo, mas a gente não tá conseguindo ver sua tela, não. Eu pelo menos não tô, não. Não sei se é só eu. Ah, fui eu que parei de compartilhar, perdão. Deixa eu mostrar aqui. Nada. É por isso que eu deixo as telas sempre mostrando, porque eu vou rolando entre uma e outra e eu esqueço que eu paro de compartilhar. Agora vocês estão vendo, né? E aí o que eu tô falando é dessas aulas aqui, Agora ó, tá tá. vendo? Que tá no mesmo modelinho desse exemplo que eu tô passando pra vocês, só que é direcionado pros alunos. Aí ela não tem essas explicações, assim, que eu coloco nos cantinhos explicando pra vocês, ela é voltada direto pros alunos mesmo, e eu posso disponibilizar também. Essa daqui é de pensamento computacional, essa daqui é de Python. E eu acho que eu tenho esses dois modelinhos, porque faz um tempo que eu não tô dando aula direto pros alunos, eu tô mais focado nos tutores. E aí eu não tenho as demais, eu não atualizei os demais materiais. Mas vocês podem usar elas de exemplo sempre. Vou botar aqui, essa daqui foi de Visual G, deixa eu colocar aqui do lado. E aí essa daqui também é de Python. Vou colocar lá também. Aí deixa eu apresentar aqui pra vocês verem a planilha certinho. Essa daqui é a planilha que os outros tutores criaram, que foi o que eu tava comentando com vocês, só que eu não tava mostrando. Então aqui tem alguns materiais de diversas aulas que a gente foi criando. Visual G, Visual G2. Essas duas aqui que eu coloquei do lado são as duas que eu comentei com vocês agora. Mas aqui tem outros de outros tutores, por exemplo, coisa que o Davi fez, que o Nathan fez. Quando eles eram tutores da corte, eles fizeram esses materiais e a gente deixou disponível aqui para caso alguém queira usar de inspiração ou queira usar ele mesmo. E aqui no cantinho eu deixei esses slides que eu tô passando para vocês, que é os slides focados nos tutores, para vocês acompanharem de casa depois. Aqui tem os dois editores online que a gente utiliza na parte de C e na parte de Python, que por enquanto para vocês não é tão relevante assim, a gente vai trabalhar isso mais pra frente, na próxima aula. Mas esse material aqui eu vou disponibilizar lá pra vocês agora. Deixa eu copiar o link aqui já, porque se eu deixar pra fazer depois eu vou esquecer. E aí se vocês quiserem criar um material e também colocar aqui, não tem problema, tá? Essa planilha ela tá pra edição pra todo mundo e aí deixa disponível pra quem vir na corte depois. Vou compartilhar aqui já com vocês. E aí eu já vou mandar essa informação no grupo. Aí fica mais tranquilo até de vocês guiarem na hora de fazer as aulas de vocês.
Essa parte da matéria ficou tranquila? Ficou com dúvidas? Vocês estão conseguindo fazer o MOOC, os MOOCs online? Assim que vocês forem concluindo os 60% do MOOC lá, que dá o certificado para vocês, vão mandando esses certificados pro Alessandro. O Alessandro é aquela pessoa que tá sempre no grupo mandando os links para vocês. Esse é o Alessandro. Aí vocês mandem o certificado para eles, que eles dão baixa lá que você concluiu o MOOC. É preciso que vocês façam os 3 MOOCs de programação, de pensamento computacional e de robótica. E aí o de robótica eu aconselho vocês fazerem enquanto vocês estiverem fazendo as aulas de robótica, porque aí vocês veem a teoria no MOOC e praticam a prática ali com a professora de robótica. No mais, se não tiver dúvidas, era isso. A gente pode encerrar o encontro por agora. Não, tá tudo certo. Os MOOCs também, realmente, eu ainda também não comecei a fazer, mas eu vou adiantar isso logo, né, para poder, porque você falou de robótica, para poder fazer logo, para poder tirar dúvida com você, é isso? Isso. Tá ótimo. Tá, Aí, à então tá medida que você bom. for fazendo, é só você me falar. Qualquer dúvida que tiver. Tá ótimo. Muito Obrigada, obrigada.